O setor cultural foi propositalmente um dos mais atacados, mais desmontados durante o governo Bolsonaro. E quando a ministra Margareth Menezes foi escolhida, anunciada, ela veio com uma grandíssima responsabilidade de remontar o Ministério da Cultura, que não existia, e de dar esperança a milhares, milhões de artistas e profissionais do setor cultural que esperavam uma retomada. Essa semana, o Ministério da Cultura faz a Conferência Nacional de Cultura e eu convidei a ministra Margareth Menezes para conversar comigo sobre essa reconstrução do Ministério, sobre o trabalho que ela vem fazendo e sobre vários temas que são fundamentais para todas as pessoas que têm expectativa de que a coisa mude. Convidei para entrevistar a ministra comigo, o editor Leonardo Meirelles, aqui do Metrópolis, e a gente agradece muito a senhora, ministra, pelo seu tempo, pela gentileza de vir ao estúdio do Metrópolis. Muito obrigada. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Léo. Obrigada pelo convite. É bom poder estar aqui também no Metrópolis para falar um pouco sobre o nosso ministério, sobre as coisas que estamos fazendo, especialmente que nosso coração está muito ligado nesse momento, na nossa conferência, né, que está chegando. Então, obrigada pelo convite. Muito bom. A senhora encontrou um ministério que não existia mais, né? Existiu durante décadas, mas o governo Bolsonaro extinguiu e a senhora teve que remontar. Queria lhe pedir para dizer como foi esse trabalho ao longo de 2023 e se a senhora considera que já está, de certa maneira, reconstruído e agora dá para avançar, ou a gente voltou para onde estávamos em 2018? Não, graças a Deus, essa remontagem do Ministério da Cultura, apesar de todas as dificuldades que nós encontramos realmente, muita descontinuidade das políticas, a própria estrutura do Ministério, né? Então, esse primeiro momento foi um pouco assim assustador quando chegamos lá. Mas conseguimos montar uma boa equipe, conseguimos também resgatar essa credibilidade, fazer a religação do Ministério da Cultura, comunicando com os setores, chamando as pessoas para o diálogo, né? Nós recebemos entramos em diálogo com todo o setor, com a sociedade civil, com as empresas também, que sempre as que tiveram aproximação com o Ministério da Cultura, na questão das leis do fomento. E esse ministério tem uma coisa muito especial, porque os primeiros momentos, né, que tivemos antes, nós não tínhamos o fomento, a possibilidade de fazer o fomento. Hoje nós temos também essa possibilidade. Então, dá uma nova cara e nos motiva também a fazer alguma coisa, a se dedicar, para estruturar, para entrar nos debates importantes para o setor cultural, os marcos regulatórios, a defesa desse fomento que é tão importante para a gente fortalecer o setor cultural do Brasil. Então, nós estamos nesse momento, eu acho que na avaliação de um ano, assim, apesar de estarmos com 20% a menos da força de trabalho em 2016, mas nós entregamos a lei Paulo Gustavo, que era a lei emergencial, né, que era para ser executada durante a pandemia, que não foi. Então, nós fizemos essa ação, Circula MIC, circulamos o Brasil inteiro fazendo essa religação e também conseguimos a aderência de 97% de todas as cidades para a lei, o Plano Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Então, esse é um investimento que será durante 5 anos irrigando esse sistema, né, que a gente chama de sistema, né? Estamos reimplementando um sistema nacional de cultura. Então, eu acho a avaliação nossa é muito positiva e nós, na verdade, temos que ouvir o que o setor está achando, né? Então, a conferência que vem acontecer agora, próxima semana, é para isso, para a gente ouvir. Sabemos que temos críticas, temos algumas dificuldades também, porque é uma ação muito, muito grandiosa fazer isso para o Brasil inteiro, mas eu acho que a avaliação, nós estamos recebendo muitas pontuações boas, né? Então, estamos animados também nesse momento. Nesse sentido, ministra, eu li o texto da senhora no texto base lá da Conferência Nacional, a senhora chama de instância máxima de participação e do exercício da democracia. Pessoalmente, para a senhora, o que significa essa Conferência Nacional de Cultura? Olha, a Conferência Nacional de Cultura, para mim, assim, é o campeonato brasileiro, sabe? Porque você está reunindo todo mundo, os campeões, assim, no caso. O que a gente quer dizer com isso, né? Os representantes, os delegados que estão aí, estão trazendo as pautas das conferências que houveram nas cidades, nos estados, os setores, as conferências setoriais. Então, é um time de gente que vem representando toda
todo mundo que vive no ambiente cultural, né? E as pautas, tanto da sociedade civil, como as pautas do setor. Então, durante 5 dias, nós vamos estar debatendo, falando, refinando, entrando, claro que vão haver algumas, né, e é bom que haja discussões, são importantes para a gente amadurecer, para a gente refinar as políticas da cultura, né? E a partir daí é que nós vamos também ter subsídios para implementar esse novo momento das políticas públicas do Plano Nacional de Cultura. A senhora falou em fomento, hoje tem recurso no setor cultural, né, para incentivo, como eu não tenho memória de ter algo nesse volume, por causa da Lei Paulo Gustavo, 3 bilhões e 800, e por causa da Lei Aldir Blanc, que gerou o Plano Nacional Aldir Blanc, com 15 bilhões até 2027, certo? Uhum. O que o Ministério está fazendo para conseguir fazer com que isso seja estruturante para a indústria cultural e que possa realmente, ao fim desse ciclo, que talvez não haja mais essa abundância, a gente dizer, não, mudamos de patamar? Olha, um dos debates que nós estamos trazendo, inclusive para a nossa conferência, é o debate relativo à questão da economia da cultura, né? Eu acho que isso é uma coisa que é preciso que a gente fale muito, que a cultura gera renda, a cultura gera emprego, a cultura movimenta o PIB, essa consciência que ainda precisamos ter sobre a força e o poder dessa economia das indústrias criativas culturais que temos no Brasil e que não conseguimos ainda fazer esse movimento para fortalecer essa prerrogativa. As pessoas terem consciência que quando a gente fala, por exemplo, acontece um festival numa cidadezinha, ele ali naquele lugar está gerando ali uma economia, né? E agora, com o Plano Nacional de Cultura Aldir Blanc, nós vamos ter fomento direto do Ministério da Cultura para as cidades. É uma verba que sai direta do Transfere Gov, então cada cidade vai ter essa possibilidade, as que estão ligadas, que se inscreveram no nosso Sistema Nacional, fizeram o link com o Ministério. Durante 5 anos, né? Então isso já é uma outra coisa que estamos trazendo, essa possibilidade, porque é importante a gente poder tirar a contrapartida econômica do setor cultural brasileiro, né? Tem aí a indústria do audiovisual tão potente, nós estamos fazendo financiamentos, abrindo chamadas públicas importantes. Então, o nosso pensamento é esse, porque nós vislumbramos essa força. Eu sou um fruto disso, né? Graças a Deus, essa percepção a gente pode ter. Então, nós estamos todos também trazendo a questão da economia criativa para dentro da conferência. Agora, muitos estados e municípios têm tido dificuldade para tirar a Lei Paulo Gustavo do papel, né? Às vezes, por não saber montar um edital, não saber estruturar uma seleção de projetos, depois garantir que o agente contemplado vá conseguir fazer o projeto. O que o MINC está fazendo para auxiliar, principalmente os estados menores e municípios menores nisso? Olha, nós temos aí algumas ações, né? Temos o próprio Ministério da Cultura, nós temos lá uma diretoria que está aberta a atender dia e noite, né? Nós temos um número de telefone, um zap, né? Tudo funciona assim também hoje, onde as pessoas podem ligar, podem entrar nas redes sociais de comunicação do Ministério da Cultura. E também nós temos a Caravana MINC, que é justamente essa ação de ir também nos estados e atender os gestores, fazendo cursos para isso também. A gente entende que muitas cidades nunca tiveram, a primeira vez que estão tendo a possibilidade de ter um fomento assim. Então, é preciso realmente também qualificar a cidade, o gestor. Então, nós estamos também com essas ações para fazer com que a cidade, aquele gestor local, ele tenha condição, tanto o gestor do governo, da secretaria, como também quem está buscando aproveitar esse momento dessas leis, né, especialmente da Aldir Blanc. E tem um outro desafio além desse também, que é uma coisa mais conceitual e de preconceito mesmo, porque durante algum tempo agora, tanto a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo ao Audiovisual, meio que ficou quase como se fosse um palavrão para algumas camadas da população. Infelizmente, a gente sabendo que é tão importante. A senhora mesmo falou que nasceu disso, né, e tal. Existe algum trabalho do governo, do Ministério, para tentar mudar esse entendimento diretamente para essa camada da população? Olha, existe. Eu acho que justamente a Lei Rouanet é uma grande ferramenta, né, que existe já há muito tempo e que implementam a possibilidade de acontecimento cultural de muitas coisas que nós hoje
admiramos, né? Eu gosto de dar alguns exemplos. Por exemplo, a Orquestra de Heliópolis, né? É uma orquestra que nasceu e tem o apoio da Lei Rouanet e faz uma transformação no lugar onde surge geralmente esse tipo de iniciativa, como existem outras pelo Brasil. Então, agora nós temos hoje, além de fazermos agora uma nova maneira de implementar a Lei de Fomento à Cultura, Lei Rouanet, porque nós estamos fazendo uma nacionalização, por assim dizer, em diálogo com as empresas, para que esse fomento seja feito em todas as regiões. Nós temos agora temos Rouanet nas favelas, para apoiar projetos só das favelas, Rouanet Norte, que identificamos no histórico da lei uma discrepância muito grande em relação aos investimentos, a possibilidade de investimentos na região norte, tudo isso para fomentar. Lançamos agora, recentemente, com a Petrobras, né, que foi um lançamento muito volumoso, 250 milhões, onde todas as regiões estão sendo contempladas, né? Além disso, mas nós temos uma coisa hoje mais forte, que é o Plano Nacional de Incentivo, Aldir Blanc de Incentivo à Cultura. Por quê? Porque durante 5 anos é uma injeção direta, já é uma outra forma de fomento, né? Então é muito maior até do que a Lei Rouanet nesse sentido. Então, essa visão, nós estamos querendo atender essa visão de que todos têm direito à cultura, né? Quem trabalha, quem consome, e o povo brasileiro gosta da sua cultura. Tendo a oportunidade, a gente vê hoje a reação já nos cinemas. Então, isso é uma prova de que o povo gosta. Agora é preciso também empoderar, é preciso trazer ferramentas, modernizar a nossa indústria cultural. A próxima pergunta que a gente ia fazer, inclusive, mexe com isso também, que é uma discussão antiga que está voltando agora também, entre parte dos produtores de Rio e São Paulo, especificamente, sobre essa desconcentração de investimento, que agora está indo para outras partes e tudo mais. A senhora acha que esse investimento deve ser mesmo desconcentrado? E de que maneira que deve ser feito isso? Porque também não dá para fazer isso de uma forma... a produção de cinema. Cinema, especificamente. Tá falando, nacionalização do fomento, é o que estamos fazendo, né? E eu acho que, se a gente for olhar como que nós estamos administrando isso, nós podemos ver que não deixou a região mais sudeste, né, que é a região onde se concentra, ela não deixou de ser privilegiada ainda, mesmo assim. Sempre a maior parte do bolo vai para aí. Mas nós não podemos mais deixar de ignorar que essa indústria do audiovisual ela já está espalhada nas outras regiões. E é preciso oportunizar quem está lá também, porque quem está lá, por essa falta de oportunidade, às vezes não consegue criar uma certa autonomia e independência, né? Então, estamos atendendo, sim, as grandes produtoras, mas também as produtoras independentes. A gente precisa fazer esse exercício até para fazer uma qualificação da própria mão de obra, a gente criar outros centros de produção. O Brasil é imenso, um país imenso, são 210 milhões de habitantes, e dentro do setor cultural a última avaliação era quase 7 milhões de pessoas. Nós vamos fazer esse levantamento pelo Ministério da Cultura, estamos contratando aí tanto a Fundação Getúlio Vargas como outras fundações para a gente fazer esse levantamento para mostrar o histórico desse impacto do Ministério da Cultura, desse terceiro governo do presidente Lula, que vem com essa sensibilidade, né? Vamos aí apoiar, porque tudo isso aqui também é cultura, a gente gera realmente uma área onde o Brasil precisa tirar melhor proveito, como os grandes países fazem, né? O que os produtores de São Paulo dizem é que nenhum país tem 2 Hollywoods, né? Mas eu acho... Quer dizer, depende do tamanho do país, né? Porque um país como o Brasil tem que ter 2, talvez até 3. Mas, por exemplo, os Estados Unidos, que é maior que a gente, não tem, né? Tem um só. Mas olha o investimento que ele também fez nisso, né? Então, acho que nós temos que nos oportunizar, né? Somos um país que tem as suas diversidades, não somos igual aos Estados Unidos, temos outra complexidades também. Então, no momento, eu acho que a gente tem que tentar a nossa, né? A gente deixar de se espelhar só nos outros. Por que não a gente oportunizar que façamos diferente aqui? Quem sabe o que pode produzir isso, né? Não vamos pensar sempre em concorrência, vamos pensar em soma, né? É nisso que nós estamos pensando. Porque quando você qualifica a base, você qualifica tudo que vem depois. Essa é a grande coisa, né? Porque senão a gente nunca vai sair desse gargalo, né? Então, por exemplo, salas de cinemas, fizemos um estudo, a maior parte tudo concentrado no sul, Rio, São Paulo, mesmo assim não muito no sul. Então, precisamos produzir outras telas para que a indústria cinematográfica possa circular em outros lugares também,
Então, nós temos essa visão. Eu acho que a gente tem que dar oportunidade a nosso povo, tem que dar oportunidade à nossa cultura, à nossa indústria, para a gente absorver esse grande número de pessoas e principalmente da nova geração que está começando a buscar oportunidade de trabalho, principalmente no audiovisual. Ministro, para ficar em audiovisual, como é que, mas não só no audiovisual, porque o streaming é maior que isso, como que está a regulamentação do streaming? Tem alguma previsão? Qual é a visão que a senhora enxerga que é a mais positiva? Olha, essa pauta é a pauta mais importante atualmente nossa, que está no Congresso, né? Já está no Senado, e nós estamos num momento de discussão mesmo lá, de defender. Eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que entender é que isso virou uma indústria, é uma grande indústria, né? O Brasil é um grande consumidor e não existe ainda nenhuma regulamentação para trazer os nossos direitos, trazer os direitos da produção nacional. É disso que se trata. Isso está acontecendo em todos os países e nós estamos também nessa mesma luta, buscando a regularização, a regulamentação, para que não haja assim essa falta de direitos, né? Porque estamos também falando de direitos de trabalhadores. Então é nesse lugar que estamos vendo. Precisamos trazer alguma contrapartida para o setor da produção nacional. A senhora falou de economia, também de congresso, a gente vai passar um pouco para a esplanada, assim, essa parte econômica mesmo da coisa. Você tem uma parte do setor cultural aí que está reclamando muito do fim do PERSE, né? Que é aquele programa que veio com a pandemia e tudo mais, para poder ajudar esse setor, que dava uma série de benefícios e tal. O governo, principalmente o Ministério da Fazenda, aí tem toda uma relação aí com a parte econômica, está falando que essa crise já está superada e não precisaria mais desse programa. O que a senhora acha disso? Tem algum embate que a gente vai ver aí entre o Ministério da Cultura e o Ministério da Fazenda? Olha, ainda não tive ainda a reunião desse ano com o ministro Haddad, mas eu acho que é preciso haver o diálogo, é preciso escutar as sensibilidades, não é? É claro que estamos passando também por um momento delicado com essa questão de orçamento, tem essa questão realmente do Congresso, com o orçamento da União, uma delicadeza que a gente precisa ter habilidade para administrar. Mas eu acho que precisamos confiar um pouco também no que o ministro está vendo, está contemplando, né? Mas não podemos prejudicar o setor. Acho que é um setor importantíssimo, é um setor que, como eu disse, precisamos entender que gera muito emprego e dá devolutiva para a economia brasileira também, o fomento na cultura, apoiar esse sistema de vida, porque cultura é uma coisa viva, cultura e arte, e traz resposta. Então, eu acho que essa discussão é importante, né? E eu espero que possamos chegar a uma contemplação boa, que não prejudique nenhum lado nem o outro. Mas a senhora acha que ainda há consequências da pandemia ainda nesse mercado? Olha, ainda há, porque no próprio setor, no setor cultural mesmo, ainda não conseguimos ainda reorganizar, né? Estamos ainda caminhando. Foi muito bruto o que aconteceu. Pela falta do Ministério, além da falta do Ministério, não tínhamos mesmo como atuarmos, né? Em todos os campos onde a presença... trabalhar, né? Não tinha onde trabalhar. O público não ia, você não tinha como produzir. Era muito perigoso também você colocar a vida das pessoas, né, também uma responsabilidade imensa. Então, eu mesmo tiro por mim. Fiquei mais de 2 anos parada, né? Sem fazer show, 2 anos. Sem fazer show. Eu acho que o que minorou um pouco a situação para algumas pessoas foi que, quando a pandemia chegou, foi justamente no final do verão, né? Geralmente, no verão, a gente trabalha muito. Então, algumas pessoas conseguiram guardar. Eu, no meu caso, consegui segurar assim, a minha família, né? Mas não é o caso de todo mundo, né? Então, foi muito sofrimento, perdemos muitas pessoas, fecharam muitos estúdios, músicos, contra-regras principalmente. Foi um momento muito sofrido para nós, foi muito sofrido. Ministra, como é que está a vida de ministra? Como é que está sendo, agora 14 meses já, essa experiência de trocar o abadá pelo terninho? Menino, olha... trocar o abadá. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, é uma experiência, é uma grande escola mesmo, né? Para mim, o que me mobilizou é poder também trazer um pouco da minha experiência de vivência dentro do setor. 36 anos de carreira, eu tive que fazer meu selo, eu tive que lutar para conseguir ter algum tipo de
algum tipo de legado, né, para fazer o meu legado diante desse tempo. Então, é com esse olhar e com esse sentimento que eu aceitei, né? E é dessa maneira também que eu venho procurado ver onde estão esses gargalos para a gente conseguir efetivar uma melhora no ambiente, uma melhora na entrega, né? É importante a gente entender que a sociedade brasileira uma parte da sociedade, né, com essa questão da perseguição ao setor cultural, ao artista, ainda tem aí algumas dúvidas, né, do nosso potencial como gerador de emprego, trabalho e renda, como transformação, como um lugar onde se instala o ambiente da democracia, porque a arte pura, ela se concretiza mesmo, é no ambiente democrático e assim que precisa ser. Então, todas essas coisas, eu acho que eu pude trazer também um pouco para esse lugar como ministra da Cultura e estar também com uma equipe interessada em fazer um acontecimento cultural diferente, né? Nesse período, a senhora pensou em desistir em algum momento? Desistir mesmo, ainda não. Ainda não. Existem alguns momentos que a gente fica meio assim, sem saber o que vai acontecer, mas eu acho que a gente tem que ter fé no que estamos fazendo, né? Porque nós estamos fazendo com seriedade, com responsabilidade, abertos. As pessoas estão criticando, algumas críticas, outras positivas. Eu acho que isso tudo compõe, porque é necessário ouvir o que está acontecendo, a visão de quem tem um olhar, às vezes, mais crítico, para a gente poder melhorar. A gente não pode ter medo disso, né? O que não pode haver é desrespeito, mas enquanto forem coisas que venham a chamar a nossa atenção para a gente melhorar, é isso que a gente vem ouvindo do presidente Lula o tempo inteiro. A gente precisa ouvir a crítica para a gente poder entender, porque nós não estamos lá. Quem estão são as pessoas. Agora, não é rapidamente também que a gente vai conseguir resolver, porque o país é muito grande. E cada lugar é uma maneira diferente. A Lei Paulo Gustavo, a Lei APENAB, ou seja, Plano Nacional Aldir Blanc Incentivo à Cultura, chega de um jeito no Sul, chega de outro jeito no Nordeste, chega de outro jeito no... Então, a gente tem que tratar de acordo com as sensibilidades de cada lugar, né? É assim que a gente tem buscado fazer essa gestão no Ministério da Cultura. Eu perguntei em desistir até porque tem a ver com a pergunta que o Léo vai fazer agora. Que é na questão financeira mesmo. Da sua parte também, né? Você fazer show para ganhar dinheiro, né? Então, olha, o ano passado eu cumpri uma agenda que já estava pré-estabelecida no ano retrasado, porque eu não tive nenhum contrato novo no ano passado. Eu cumpri o que tinha. Mas aí, em conversa com o presidente, né, e nós conseguimos... Já tinha também a vivência também do Gil, né? Uhum. Então, eu também, esse ano, eu vou fazer um pouco mais de show, justamente porque eu já tinha as minhas responsabilidades financeiras, né? Que eu já trazia comigo. Então, eu preciso agora também fazer um pouco esse equilíbrio para poder dar conta. E tá dando para curtir um pouco Brasília, assim, fazer um show com Renata Jambeiro, ainda não ir no Clube do Choro? Fui uma vez no Clube do Choro, adoro. Inclusive, eu quero até aproveitar, né, parabenizar, né, a todos os músicos que defende essa grande linha do choro brasileiro. Parabenizar o BECO, o Clube do Choro, porque o choro acabou de ser tombado como patrimônio cultural do Brasil. Eu acho que é um legado maravilhoso, tem uma história, é brasileiro. Eu acho que tudo que é brasileiro a gente tem que festejar, né? Então, parabenizar. O Clube do Choro tem uma história linda. Eu conheci o Clube do Choro já há algum tempo, né? Porque pela história mesmo. E tive lá 2 vezes assistindo, nunca fiz show no Clube do Choro, pretendo fazer. Opa! Mas o trabalho, a história, né, de como ele foi criado, tudo isso é muito fantástico, né? Então merece esse nosso respeito e o choro merece também ser um patrimônio cultural do Brasil, não é? Agora, o Guilherme falou de desistência, mas para a senhora já pensou, já que não desistiu, continuar na carreira política? Olha, algumas pessoas têm me perguntado isso, viu? Eu gosto muito de fazer a minha profissão, eu gosto muito de cantar, eu gosto do ambiente, né? Eu acho que o futuro a Deus pertence, eu não vou dizer que sim nem que não, porque a gente não pode fechar as portas, mas o ambiente o show business, essa é uma coisa que me alimenta, né? Se eu puder continuar cantando, quem sabe, não é? Falar em show, quero dizer o seguinte, viu? Todas as noites do dia 4 até o dia 8, na conferência, nós teremos apresentações, não é? E eu quero agradecer aqui, aproveitar e agradecer ao Banco do Brasil esse apoio, porque contempla, né, 10 anos sem Conferência Nacional de Cultura. Então, é um momento também da gente festejar e oferecer para as pessoas também, para a comunidade, esses shows, essas apresentações. Teremos show de Margareth Menezes? Não. Lá, só ministra. Mas teremos shows bem legais. Diogo Nogueira, nós vamos ter show do Paulinho da Viola. Isso, para mim, assim, foi um presente, a gente voltar
a Conferência Nacional de Cultura, tendo um show Paulinho da Viola, Fafá de Belém, Daniela Mercury e outras apresentações culturais também. Teremos várias apresentações de vários das regiões do Brasil. Eu acho importante apresentações também de artistas locais, é bom dizer. Estamos fazendo também, querendo abraçar todos, contemplar todos nesse momento. E os shows são gratuitos, né? Os shows são gratuitos. Ministra, as pessoas negras, em especial as mulheres negras, ainda têm muito pouco espaço, muita pouca representatividade nos espaços de poder, né? Mesmo no Ministério do Presidente Lula, há poucas mulheres negras. E recentemente o presidente disse que ele não seguiria, antes de anunciar quem era o escolhido dele para a segunda vaga de ministro supremo que ele nomeou, ele disse que ele não seguiria critérios de gênero e raça. O que a senhora achou disso e dessa falta de mulheres negras nos espaços de poder? Olha, eu acho que a gente está em construção. Acho que estamos em construção porque essa questão do racismo estrutural no Brasil é uma coisa que detectamos facilmente, não é? Nos ambientes todos. E eu acho que hoje tem mais gente começando a ter consciência dessa necessidade. A sociedade também, em algumas coisas, em alguns momentos, nós estamos notando já algumas aberturas. O presidente Lula, ele é uma pessoa que vem buscando também fazer ações importantes, né? Mas é uma construção que a gente tem que ter uma certa paciência, sensibilizando. Eu acho que ele também tem uma coisa muito bonita que ele busca também, ele se desculpa quando precisa, ele não tem essa dureza toda, né? Mas eu acho que também existe também isso aí, um pouco das estratégias de governo, mas eu acho que essa contemplação começa a acontecer e claro que ainda não é o suficiente, queremos mais, porque é importante que o ambiente seja igualitário para todos, em relação às mulheres também, ainda temos poucas mulheres na política, mas eu acho que já estamos indo melhor do que estávamos antes, viu? Tá certo. Ministra, muito obrigado. Obrigada também. Bom trabalho na conferência. Obrigada, sei que Guilherme. Vocês artistas gostam do frio na barriga. Rapaz, eu estou com frio na barriga o tempo todo, assim, então o negócio assim, a gente não está dormindo, sabe o que é isso? Então, mas o frio na barriga antes da conferência talvez seja bom também, para dar tudo certo. Claro, nós estamos concentrados, em estado constante de conferência, como diz o secretário Fabiano Piúba, para fazer acontecer. E nisso, é o secretário Márcio Tavares, todas as áreas do Ministério, todas as vinculadas, todo mundo muito concentrado para dar certo, né? Queremos receber bem a todas as pessoas e contamos aí com apoios. Está sendo uma expectativa muito positiva, né? E eu acho que vai ser muito bom. O presidente Lula vai na abertura, né? Teremos assim, muitas pessoas lá presentes, de vários setores. Será uma grande festa, eu acho que é um momento de festejar o retorno do Ministério da Cultura, o retorno do diálogo e essa possibilidade da gente ouvir o Brasil para direcionar melhor as políticas públicas culturais do nosso país. Tá certo, muito obrigado. Obrigada. E obrigado a você também por ter acompanhado essa conversa. Fique sempre atento no YouTube, no Spotify, que eu vou trazer conversas interessantes como essa aqui nesse espaço. Obrigado. Obrigada, Lu.